assinando uma carta, usando termos chulos, dizendo indiretamente que o ministro decano do STF é um ministro de merda. Eu estou usando, desculpa a palavra, mas eu estou reproduzindo o que está escrito na carta, assinada por generais e coronéis da ativa. Isso é crime no plano administrativo. Esses generais tinham que estar presos hoje. Né? Agora, já que o presidente da República não faz nada, aqui nós temos que ter uma lei de defesa da democracia que estabeleça punição para o militar que fizer isso. Olha a diferença de atitude com aquele chefe das Forças Armadas americanas. Ele compareceu num ato com o presidente da República que ele achou que poderia ser entendido como a simples comparecimento, como uma certa ação política das Forças Armadas, e imediatamente pediu desculpas públicas. E é o chefe da maior força militar do mundo, né? Que já centenas de vezes defendeu o seu país, correto ou não, corretamente ou não, mas defendeu no plano externo. Né? Nós temos essa carta, uma postura arrogante. Não, nós sacrificamos a vida, né? Podemos pôr a nossa vida em sacrifício. Quando que militar brasileiro lutou guerra, gente? Teve a Segunda Guerra Mundial, que foi honrosa, e só. A Guerra do Paraguai foi um massacre. Os nossos militares estão habituados, historicamente, aqui na América Latina, a reprimir o próprio povo. Né? E é o que estão querendo fazer de novo. Vamos ser objetivos. Estão querendo voltar às armas, né, que o povo lhes deu para poder se voltar contra o povo. Para isso é que eles vão. Eles querem se comportar como um partido político. Por que eles não tiveram a mesma reação? Eu vou ser aqui bem objetivo. Quando a ex-presidente da República foi gravada ilegalmente por um juiz, e essa gravação ilegal foi divulgada a público. Por que eles não falaram nada? Ali não tinha problema de ficar afrontando a presidência da República? Se o espírito deles é defender a presidência da República, deveriam ter falado lá. É que o espírito, obviamente, não é defender a presidência da República. Não estão agindo como militares, estão agindo como militantes, como partido político de extrema-direita. E estão assumindo isso de militares da ativa. E me surpreende o Estado brasileiro não punir. Por isso é que nós precisamos também de uma legislação em defesa da democracia, porque militar que palpitar em política tem que perder a farda, ponto. Não tem que ser punido com severidade. Tem que ser mais severo do que as punições do primeiro mundo, porque aqui as nossas Forças Armadas têm uma má tradição. A gente tem que falar, hoje em dia todo mundo tem medo de falar isso. E tem medo não é à toa. Todo mundo sabe que é verdade, mas as pessoas têm medo porque eles estão ameaçando romper com a institucionalidade. A realidade é que, se você for ver a história das nossas Forças Armadas, por que você tem o paraquedismo do Brasil no Rio de Janeiro, que para poder fazer um exercício geral teria que parar o tráfego aéreo? Por que você tem o segundo exército sediado aqui no Ibirapuera? Vê o exército norte-americano onde é que cedia seus exércitos. Né? Não no centro de uma cidade urbana cheia de tráfico. Né? É uma estrutura feita para controlar o povo. Não é feita para combater o inimigo externo. Né? E essa é a nossa tradição, né? Quer dizer, e que se acentuou muito a partir da década de 30, né? Em que você passa a ter militares como custodiantes da política brasileira. Isso é a razão, uma das maiores razões do nosso atraso como civilização e como país. Isso tem que ser falado. Eles agora estão ameaçando querer voltar. Tem que ser reprimidos. Nós temos que ter uma legislação que reprima esse tipo de conduta. Vejam que interessante, um juiz de direito, um promotor de justiça, não pode ser ministro de Estado. Tem que sair do cargo, como fez agora, inclusive, o ministro Moro. Saiu do cargo que tinha de juiz para assumir o ministério. Um general da ativa está lá no ministério. Isso não tem cabimento. Generais da ativa não podem exercer funções políticas. A função de um ministro é de auxiliar direto do presidente da República. Uma função eminentemente política. Militar da ativa não pode estar em exercício da atividade. Por dois motivos. Primeiro, é uma ofensa à democracia, ao Estado e ao poder civil. E segundo, desmerece as Forças Armadas, porque elas passam a ser tratadas como partido político. E não aprendem, inclusive. Eu acho que assim, o melhor seria as próprias Forças Armadas refletirem. Né? Eu lembro aqui, os senhores devem lembrar da frase de Napoleão. A baioneta, ela é muito forte, a força das armas é muito forte. Né? Ninguém tem dúvida disso. A baioneta, ele dizia, pode ser enfiada em qualquer lugar. O militar só não pode sentar na baioneta. Eles têm que tomar cuidado para não sentarem na baioneta. Porque se eles vierem com uma nova onda agressiva em relação à democracia, eles vão chegar no poder, não há como resistir. A sociedade civil não tem armas, né? Mas eles vão ver quanto tempo eles ficam no poder e o que vai acontecer depois, porque tem o depois. Eu espero que eles tenham aprendido isso. Da última vez
escaparam porque houve uma grande conciliação. Pode ser que na próxima não escapem. Né? Então, eu acho assim, as Forças Armadas têm que ser advertidas pela sociedade civil de que não é delas um papel político, eles não têm que palpitar politicamente. E jamais devem tratar um ministro do Supremo Tribunal Federal, decano, dessa forma descortês, bárbara, anticivilizada, absolutamente incompatível com o decoro do exercício do oficialato militar. É incompatível com o decoro. Usar uma expressão merda num texto escrito, generais do Exército, chamando indiretamente o ministro de merda, é isso que eles fizeram, né? Isso realmente não, é absolutamente incompatível com o decoro, deveriam estar todos presos administrativamente, que é a pena que se deve aplicar ao militar nesse tipo de situação.